Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa aula de álgebra linear, quando falaremos sobre projeção ortogonal. Inicialmente, vamos ver esse gráfico feito no GeoGebra, em que imaginemos estar no R3, no espaço tridimensional, onde os vetores são pontos do R3. Os subespaços do R3 são planos passando pela origem ou retas passando pela origem, além dos subespaços que a gente chama de triviais, que é o espaço formado só pela origem, que é esse ponto O aqui, e por todo o R3. Então, para desenvolver o nosso raciocínio, vamos imaginar um subespaço W desse espaço vetorial e que, como todo subespaço, passa pela origem. E vamos considerar um vetor V. Em azul, a gente observa o vetor posição de V. E a gente quer determinar a projeção ortogonal de V sobre esse plano W. E tomaremos também esse vetor U, que é o vetor V menos W, de modo que o V é a soma de W com U. Esse U, a gente vai provar que é um vetor ortogonal a W, cujo vetor posição está em vermelho, e também vamos provar que esse U ele é ortogonal a todo o vetor de W. E, com isso, concluir que o W é a projeção ortogonal de V sobre o subespaço W. Então, voltemos às transparências. Então, nós estamos no espaço vetorial V, que possui um produto interno, e W um subespaço de dimensão finita desse espaço vetorial V. Nós vamos denotar por este símbolo o produto interno de V1 por V2. Como o W tem uma dimensão finita, vamos tomar uma base ortogonal neste espaço. E vamos tomar um vetor V que está no espaço vetorial todinho. Não necessariamente no subespaço vetorial W. Esse vetor definido desta maneira, que aqui observamos, ele está em W, uma vez que ele é uma combinação linear dos vetores da base de W. Vamos nos lembrar que o produto interno de dois vetores é um número real. Então, aqui nós temos a razão de dois números reais, que é um número real. Então, este vetor aqui é uma combinação linear dos vetores da base B, né? E vamos chamá-lo de projeção ortogonal de V em W. Evidentemente, esse vetor pertence a W e podemos mostrar que ele não depende da escolha da base B ortogonal. Qualquer que seja a base que tomarmos, desde que ela seja ortogonal, esse vetor vai ser chamado de projeção de V no subespaço W. Se esta base B for ortonormal, ou seja, o produto interno de dois vetores vale 1 quando I for igual a J, ou seja, WI é 1, e WJ é 0 quando I for diferente de J. E aí, neste caso, os denominadores dessa expressão ficam todos iguais a 0, a 1, todos iguais a 1, e a projeção
passa a ter essa expressão. Vamos mostrar que o vetor U, dado por V menos a projeção de V sobre o W, que é esse vetor que nós desenhamos em cor verde, não é? É o vetor posição do ponto U aqui, ele é ortogonal a esse vetor W. E não só a W, mas a todo o vetor de W. Então, este vetor está numa posição que ele é ortogonal a todo o vetor de W. Para mostrar que ele é ortogonal a todo o vetor de W, basta mostrar que ele é ortogonal a uma base do subespaço W. É isso que nós faremos. Então, nós vamos tomar uma base ortonormal de W, não é? E provar que esse vetor U é ortogonal a todos esses vetores aqui. Então, vamos fazer o produto interno de U por um vetor genérico da base B. Levar em conta que U é a diferença de V menos a projeção de V sobre W. E usando as propriedades do produto interno, podemos separar esta expressão nesta diferença. E lembrar que a projeção de V em W é dada por esta combinação linear, que nós escrevemos acima, aqui, W1 na direção de V, o produto interno de W1 por V na direção de W1, mais etc., o produto interno de W1 na direção IV, produto interno de WNV na direção de WN. E aqui colocamos um termo intermediário de índice I, apenas para ajudar o raciocínio. Quando a gente faz, então, o produto interno por esta soma, esses números reais, W1V, WIV, etc., WNV, podem ser colocados fora do produto interno, e aí nós teremos uma soma, que por causa desse sinal menos, vai ficar uma diferença. Então, esse W1V sai fora, e aí fica W1, W1. Esse WIV sai fora do produto interno, ficamos com WI, esse termo. E o WNV, que é o número real, sai fora do produto interno, fica WIWN. Mas WI1 é 0 se o I for diferente de 1. WI vale 1 porque a base é ortonormal. E o WIWN vale 0. O único termo diferente de 0 é esse, e que colocamos aqui. Então, fica WIV menos esse termo aqui. Como WI vale 1, então, nós vamos ficar com essa diferença, WIV menos WIV, que é 0. Então, uma vez que o U é ortogonal a todos os vetores da base de B, ele é ortogonal a todos os vetores de W. E o vetor U é chamado, então, de componente de V ortogonal a W. E ele é único, não é? Porque ele é dado pela diferença U menos a projeção. E a projeção é dado por esse vetor aqui. Um bom exercício em casa seria: mudem a base e verifiquem que o resultado é o mesmo. Ou seja, a projeção não depende da base escolhida. Então, exemplo, vamos tomar o R3 com o produto interno euclidiano, ABC multiplicado internamente por XYZ, é o produto de A por X, mais B por Y, mais C com Z. E aí, vamos considerar o subespaço W gerado por V1 e V2. Ok, então já sabemos que o espaço W é gerado por esses dois vetores, e a gente vê que o conjunto formado por esses dois vetores é linearmente independente.
e, portanto, o subespaço W tem dimensão 2. A partir desses dois vetores, que formam a base do subespaço W, vamos construir uma base ortogonal W1, W2, usando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, no processo de ortogonalização, o W1 é tomado exatamente igual ao V1, e o W2 é igual ao V2 mais o múltiplo de W1, e se escolhe o múltiplo para que W1 e W2 sejam ortogonais. Veja que o produto interno desse vetor por esse é zero, porque fica menos 2 vezes 1 dá menos 2, e mais 2 vezes mais 1 dá mais 2, quando faz a diferença dá zero. Então, vamos calcular a projeção ortogonal de W de um terno ordenado ABC qualquer sobre esse subespaço gerado por esses dois vetores. Usamos, então, a definição de projeção ortogonal de V sobre W. Aqui só tem dois vetores na base, então só temos duas parcelas. Precisamos calcular, então, os denominadores, que estão calculados aqui. W1, W1 dá 5. W2, W2 dá 6 quintos. Depois, W1 vezes V e W2 vezes V. W1 vezes V é esse vetor multiplicado internamente por ABC. Aqui estamos indicando o produto interno por um ponto. Fica mais prático aqui, mais limpa a notação nesse caso. E W2 por V, que é esse vetor aqui, multiplicado por ABC, que dá esta expressão, esse número real. Os produtos internos são números reais, né? Substituindo esses valores aqui, nessa expressão, a gente vai obter o seguinte, vai obter esse terno ordenado, escrito em termos de A, B e C. Né? Substituímos aqui W1, V1 por A mais 2C, W1, W1 por 5, W2 vezes V por essa expressão, e W2 vezes W2 por 6 quintos. Aqui, como eu quero apenas uma base ortogonal, não necessariamente ortonormal, poderíamos tirar esse 1 quinto daqui e trabalhar com o W2 como sendo menos 2, 5 e 1. Só mantivemos o 1 quinto porque falamos que esse W1 e W2 vem do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que vai nos levar a esse 1 quinto aqui. Se houver alguma dúvida, revejam lá o método e procurem, né, verificar que realmente o W2 é dado por essa expressão. Se nós tivéssemos tirado esse 1 quinto aqui, esses dois vetores continuariam ortogonais entre si, né, e as contas seriam um pouquinho mais fáceis, uma vez que evita frações. Mas as contas envolvendo frações aqui também são muito simples, né? Então, este vetor aqui está no plano W, né? No subespaço W de duas dimensões, e esta é a projeção ortogonal do vetor ABC nesse subespaço. Um outro exemplo. Vamos pegar um subespaço W do R3, gerado por esses dois vetores aqui, que já são ortogonais entre si, e ambos têm norma unitária no produto interno euclidiano. Esses dois vetores formam a base ortonormal desse subespaço. Né? Esses dois vetores geram e formam um conjunto linearmente independente. Então, esses dois são formam a base do subespaço. E como eles têm norma unitária e são ortogonais entre si, a base é ortonormal. Vamos projetar esse vetor
nesse espaço aqui. Como a base é ortonormal, a expressão para a projeção ortogonal é esta, não é? E o cálculo de W1 por V é bastante simples, né? É 0 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, que é 1. Então, esse produto interno é 1, na direção de W1, que é 0, 1, 0. E faz a mesma coisa aqui. Produto interno de W2 por V, que é menos 4/5 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 3/5 vezes 1. Então, fica menos 4/5 mais 3/5, dá menos 1/5. Então, aqui é menos 1/5 esse produto na direção do W2, que é menos 4/5, 0 e 3/5. Fazendo as contas, dá este vetor. Se quiséssemos a componente de V ortogonal a W, basta fazer a diferença entre o V e a sua projeção ortogonal sobre W. Obtemos este vetor. Esse vetor U, vocês podem verificar, ele é ortogonal a W1 e W2. E vamos ver, então, o seguinte teorema. Vamos considerar W um subespaço de dimensão finita de um espaço vetorial V. Dado um vetor V do espaço todo, e dado um W no subespaço, apenas no subespaço. Se a diferença for ortogonal a todo o vetor de W, então esse W é exatamente a projeção ortogonal de V sobre o subespaço. E a demonstração é a seguinte. Então, o que nós vamos provar nesse teorema está ilustrado aqui. Dado um vetor V do espaço e um vetor W do subespaço, um vetor qualquer. Eu pego lá, tomo um vetor qualquer do subespaço. Se a diferença entre eles, que é o U, for ortogonal a todo vetor de W, é porque este vetor que eu tomei é exatamente a projeção ortogonal de V sobre o subespaço W. Então, a gente toma aqui um vetor W do subespaço, uma vez que B é uma base ortonormal do subespaço, e como o W é uma combinação linear dos vetores da base, ele pertence a W, não é? E vamos admitir por hipótese que a diferença é ortogonal a todo vetor de W. Ou seja, se ele é ortogonal a todo vetor de W, em particular, ele é ortogonal a todo vetor da base. Portanto, o produto interno de W1i por V menos W é zero, porque ele é ortogonal a todo vetor da base. Usando a propriedade do produto interno, vale esta distribuição em dois produtos internos aqui. Uma vez que aqui eu tenho V menos W, fica WI vezes V menos WI vezes W, multiplicada internamente por W. E vamos levar em consideração que o W é dado por essa combinação linear de W1, W2, Wn. Ok, W1, W2, Wn. E eu coloquei aqui um termo intermediário para auxiliar o nosso raciocínio. Se o I for diferente de 1, WI multiplicado internamente por W1 dá zero, né? E assim por diante, até termos o produto interno de WI por WI, que vale 1. Né? E depois, mais, etc., mais WI vezes WN, que é zero também. Portanto, ficamos com um único termo diferente de zero, que é WI, que multiplica a IWI. E o AI eu posso tirar fora do produto interno. Como a base é ortonormal, esse produto interno aqui vale 1.
e é o que escrevemos aqui embaixo. Substituímos essa expressão pelo seu valor 1. Como são iguais a zero, é porque o AI tem esse valor. Se o AI tem esse valor, quem é o W? Substitui os As pelos valores aqui. O A1 é W1V, o A2 é W2V, o AN é WNV. Ou seja, exatamente a projeção ortogonal de V sobre W. E observe que essa diferença aqui vale zero, né? Onde o AI vimos que era WI vezes V, né? Então, o produto interno também do WI vezes V, ela vai ser igual, como essa diferença aqui vale zero, né? O WI vezes V, como repetindo aqui um pouquinho antes, provamos então que o W, dado por esta combinação linear, de modo a tornar isto ortogonal a todo vetor de W, esse vetor é dado por essa expressão, exatamente a projeção ortogonal de V sobre W. Então, retornando aqui em cima, nós temos que o produto interno, então, de WI por V menos W é zero, que usando as propriedades do produto interno, a gente chega à conclusão que WIV menos WIW é zero. Ou seja, WIV é igual a WIW. E uma vez que esse W é a projeção ortogonal de V sobre W, então o produto interno de WI por V é o produto interno de WI pela projeção ortogonal de V sobre W. É uma informação adicional, né? Ainda considerando W um subespaço de dimensão finita, de um espaço vetorial V com produto interno, o operador que a gente define por essa expressão, que leva vetores de V em vetores de V, dados por T de V igual à projeção ortogonal de V sobre W, ele é linear. E ele recebe exatamente o nome de projeção ortogonal sobre W. Vamos observar que quando o vetor já está em W, se o vetor já estiver em W, a projeção ortogonal dele sobre W é ele mesmo, ele não se mexe se eu projetá-lo em W. E, portanto, a gente sabe que quando a gente projeta o V sobre W, usando esse operador T, dá esse vetor, ele já pertence a W. De modo que quando projetarmos o W sobre V, ele continua igual a W. Não é? E isto garante o seguinte, que se eu aplicar T ao quadrado, significa T composto com T. T ao quadrado em V é aplicar T em T de V. Mas T de V é W, que já está no subespaço. Quando eu projeto W sobre o subespaço, ele continua W. Mas, ora, o W é o T de V, que é o que escrevemos aqui. Ou seja, T ao quadrado aplicado a qualquer vetor do espaço é igual
ao t aplicado em qualquer vetor no espaço. Ora, então, os dois operadores são iguais, o t é igual ao seu quadrado. Operadores que têm essa propriedade a gente chama de idempotente ou projeção. Não precisa ser necessariamente ortogonal. Qualquer projeção tem essa propriedade. Imagine, eu tenho um operador t que pega um vetor e projeta no plano. Quando eu projetar de novo esse resultado, ele não se mexe. Então, qualquer projeção tem essa propriedade. O operador que pega xy do R2 e leva no x0 é uma projeção ortogonal no eixo x. Isso quando a gente está no R2, não é? Podemos até fazer um gráfico. E apresentá-lo, né? Então, temos um ponto aqui, um ponto aqui. Se a gente projetar esse ponto ortogonalmente sobre o eixo x, né? Então, o ponto x0, xy, elevado em x0, aqui é o eixo das primeiras coordenadas, aqui é o eixo das segundas coordenadas. Então, o vetor que leva, o operador que leva xy na sua projeção sobre o eixo horizontal, sobre o eixo x, é um operador projeção. E a mesma coisa se a gente projetar o vetor ortogonalmente sobre o eixo y. Aqui é o vetor 0,y, esse ponto aqui. Então, o operador que projeta esse ponto nesse eixo, ou nesse ponto, é chamado de projeção ortogonal sobre o eixo y. Por exemplo, se eu quiser projetar sobre a reta y igual a x, que é uma reta no plano cartesiano, inclinada de 45 graus, por exemplo. Uma reta aqui inclinada de 45 graus. Como é que a gente faz para projetar um ponto ortogonalmente sobre esta reta? Ora, vamos observar que esta reta ele é a projeção do... Vamos pegar aqui assim. Sim. O vetor que dá a direção dessa reta inclinada em 45 graus é o vetor 1,1. Então, esse vetor é que dá a direção da reta y igual a x. E ele, então, forma uma base ortogonal desse subespaço. É um espaço de dimensão 1. E aí o produto, a projeção ortogonal de um vetor V dado pelo para B é dado por essa expressão aqui com uma única parcela, uma vez que nós só temos um vetor como base do subespaço, que é o 1. Né? Então, fazemos esse produto interno em esse,
o produto interno de W por W é 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, que é 2. E esse produto interno é o produto interno desses dois vetores aqui, na direção de W, que é o 1, 1. Então, fica 1 vezes A mais 1 vezes B, que é A mais B. Então, fica A mais B sobre 2 na direção de 1. Então, esta é a projeção ortogonal do par AB na reta x igual a y. Um outro exemplo no R3 de uma projeção é o operador T que leva um terno XYZ no terno XY0. Esta é a projeção ortogonal do ponto XYZ sobre o plano XY. Com isso, nós vamos encerrando esta projeção e esse vídeo. E no próximo falaremos sobre complemento ortogonal de um subespaço. Até breve e espero vê-los na próxima aula.